sobre a vingança. O eu justiceiro. Não vamos abordar aqui, de forma crua e óbvia, os atos de maldade, os atos com intenção de lesar, enganar, trair, ferir, desmoralizar, causar perdas, danos, dor. Tampouco vamos falar linearmente de crueldades, roubos, violências, assassinatos, intenção de matar ou vontade de ver alguém morto. Seria grosseiro demais para alguém que pretende encontrar um caminho. Vamos simplesmente considerar que esses males já foram superados. Vingança, revides e revanches podem acontecer de forma sutil, muito sutil. Podem acontecer por meio de simples palavras, de brincadeiras aparentemente inofensivas, ou de atitudes como, por exemplo, no trânsito, o revide de uma buzinada, de uma fechada, de um farol alto, ou por meio de respostas agressivas a supostas ofensas. A crítica, a maledicência, a fofoca e a reclamação são formas maléficas de se utilizar o verbo e também podem ser formas de vingança. O mesmo acontece quando zombamos dos outros, quando ridicularizamos, humilhamos alguém. Cristo nos diz que a boca fala do que está cheio o coração. Assim, basta observarmos as nossas palavras para sabermos como anda o nosso coração. Se falamos de mágoa, vingança, é porque o coração está cheio de ódio. Se maldizemos alguém, é porque o coração está cheio de maldade e malícia. Da mesma forma, se nossas palavras são doces, serenas, tranquilas, é porque nosso coração está cheio de doçura, paz, tranquilidade. Como também disse Cristo, a árvore se conhece pelos seus frutos. Por trás das mágoas existem desejos de vingança, a raiva, o ódio. O eu da vítima quer sempre vingança, e chama essa vingança de justiça. Assim, podemos dizer que o eu justiceiro é aquele que pratica suas vinganças em nome da justiça. Fala com eloquência sobre justiça, honestidade e sinceridade, mas no fundo tudo é egóico, falso. O eu justiceiro se veste como ovelha para praticar suas maldades. Está sempre se colocando como vítima das situações, como injustiçado, como pobre coitado, e procura constantemente um culpado, a quem possa responsabilizar por seus fracassos. O herói justiceiro diz se sentir só para lutar contra a maldade do mundo, para lutar por justiça, pelos pobres, pelos injustiçados. O eu justiceiro sente-se como um eterno incompreendido. Podemos observar, até com certa facilidade, que a má vontade e a preguiça, que tomam conta de nós em certas situações, são também uma forma de vingança, apesar de passivas. De maneira estúpida, confundimos, misturamos todos os tipos de prazeres e desejos. Não nos autoconhecemos, não sabemos diferenciar os genuínos desejos do espírito dos prazeres e desejos do corpo, dos prazeres e desejos mundanos. Assim, muitos acreditam que praticar uma vingança é bom, uma vez que sentem um certo prazer nisso. Aprender a discernir as coisas é urgente e necessário. Esse tipo de prazer é o prazer com que se satisfazem os demônios. A vingança está cheia de intolerância, impaciência, incompreensão. Precisamos desenvolver os sentimentos opostos, ou seja, a paciência, a tolerância, a serenidade, a bondade, a compaixão, a compreensão, a sensibilidade, a gentileza, para combatermos os eus da vingança que existem dentro de nós. Os eus da vingança estão nos planos que elaboramos para resolvermos nossas pendências, para falarmos com os outros. Estão em pensamentos como: vou falar isso para ele, mas se ele me disser aquilo, não vou deixar barato, não sou tonto, ele não vai brigar comigo, ele não vai me fazer perder tempo. Esse tipo de pensamento traz medo, insegurança, dúvida, incerteza, ansiedade, nos deixa predispostos à irritação, ao nervosismo. Na verdade, são apenas pensamentos, mas, se nos identificamos com eles, então antes mesmo de uma situação acontecer, já estamos propensos a maldades, violência, brutalidade. Esses planos subliminares fazem parte dos nossos dispositivos de defesa. Se agimos desta forma premeditada, fazendo esse tipo de planos, fica impossível estabelecer relações serenas, espontâneas. Isso pode acontecer até mesmo em templos e rituais religiosos. Enquanto lá estamos a dizer palavras vazias, nossos egos estão a julgar, a planejar suas vinganças, suas maldades.
A vingança é um recurso defensivo que tenta transmitir superioridade, assegurar uma posição de vantagem, que tenta fazer com que saiamos por cima de uma situação, que nos mostremos melhores, que não aceitemos humilhação, inferiorização. A vingança é uma necessidade de humilhar e inferiorizar o outro, na tentativa de diminuir a nossa insegurança. A vingança é um prato que se come frio, ou enfatiza o dito popular, que só contribui para levar as pessoas a guardarem suas mágoas, seus ressentimentos, a ficarem remoendo seus sofrimentos, a permanecerem presas a seu passado, na expectativa da vingança futura, no momento oportuno. Esse tipo de pensamento causa, antes de mais nada, um sofrimento maior à própria pessoa. Não é uma atitude inteligente gerar sofrimento para si mesmo. Tomados por ideias fixas, dominados por nossos próprios conceitos, acusamos os outros de nos darem pedras quando pedimos pães. Daí surge a ideia de vingança, predispondo-nos a lançar nossas pedras de volta. É o que costuma acontecer quando algum mestre, guru ou instrutor tenta nos mostrar uma verdade que não queremos ver. Melindramo-nos facilmente, identificamo-nos com tudo, nos magoamos. Ou seja, alguém tenta nos orientar, com a melhor das intenções, e não sossegamos enquanto não conseguimos nos vingar, enquanto não encontramos algo de errado nessa pessoa. E, se porventura a surpreendemos cometendo o mesmo erro que apontou em nós, pelo menos segundo nossa limitada visão, sentimos nisto um enorme prazer. Ensinamentos budistas professam: os maus homens não reconhecem nas ações erradas um erro e, se esse erro for trazido à sua atenção, eles continuarão a praticá-lo e desprezarão todo aquele que o advertir sobre seus maus atos. Os bons e sábios homens são sensíveis ao que é certo e errado, param de fazer algo tão logo percebam que está errado, são gratos a todo aquele que lhes chama a atenção sobre as ações erradas. Criamos expectativas em relação ao outro, idealizamos pessoas, construímos ilusões, e queremos que as satisfaçam, que as realizem. E, quando isso não acontece, a reação imediata é culpar aqueles que supostamente nos frustraram, a partir das ideias e expectativas que criamos, e planejar vingança. A vingança é uma tentativa de se compensar uma frustração, um desprazer, um desgosto. E todas essas contrariedades são resultado de uma visão equivocada sobre diferentes aspectos da vida. Assim, o ato de agredir e física ou verbalmente, xingar, zombar ou ridicularizar o outro pode até resultar na sensação de vingança pretendida. Mas este evento nunca irá compensar o outro. E, assim, podemos passar o resto da vida tentando nos vingar ou premeditando vinganças, o que só nos fará mal. A ideia de vingança geralmente é baseada no pressuposto de que nosso estado interno é consequência de eventos externos. Ao julgarmos que um episódio externo gera em nós um estado interno que nos incomoda, imediatamente pensamos nos vingar dos supostos responsáveis por este episódio, que está fora de nós. A birra da criança, até certo ponto inocente, com a evolução dos acontecimentos, acaba se transformando em mais uma das formas de vingança do adulto. Vivemos tentando provar nossos argumentos a pais, amigos, colegas, professores, patrões. Esse ou tentar provar o que os outros estão errados também é uma forma de vingança, e traz em si uma certa maldade, uma vez que o que desejamos com isso é colocar os outros para baixo e humilhá-los. Como disse Mahatma Gandhi: de olho por olho e dente por dente, o mundo acabará cego e banguela.